É tranquilo. Tem que provar. Por quê? Porque senão perde. E o que eu vejo na minha prática? E aí eu confesso, eu também tive muita dificuldade no início da minha carreira como advogado e depois como magistrado. Eu também não tinha essa experiência prática sobre a produção da prova. E hoje, com 19 anos de magistratura, eu posso te afirmar, é um problema comum. Os processos entre nós aqui são mal instruídos. Não há uma preocupação em produção de provas. E isso leva ao insucesso. Isso leva ao seu cliente não ter a pretensão acolhida. A prova é a chave. E quando não se produz a prova, perde demanda. E aí o que eu quero mostrar para você, como eu tentei lá no curso como produzir uma prova ideal e como nós vamos analisar hoje aqui também. Eu quero mostrar para você que cabe a você, o advogado do autor ou o advogado do réu, produzir essa prova. Você, como profissional do direito, como representante da parte, você é o protagonista da produção da prova. Você tem que sair do básico. Você não pode seguir esse rumo que todos, ou a maioria, né, melhor dizendo, que a maioria faz, que é só se preocupar com as questões jurídicas, só se preocupar com uma petição inicial bem feita, só se preocupar com uma contestação e abrir mão da produção da prova. Não, para você ser um advogado ou uma advogada de sucesso, para você ter resultados efetivos no processo, depende de você. Depende de você ter a estratégia da produção da prova. Essa estratégia pode ser antes do processo, deve ser antes. Você deve iniciar uma demanda com uma estratégia definida, já produzidas as provas pré-processuais, para que você tenha uma maior chance de vencer a demanda, para que você possa ter a sua tutela provisória concedida pelo juiz. E olha que maravilha, no começo do processo, a partir do momento em que você protocoliza a sua petição inicial, o juiz já autoriza antecipar o provimento, o juiz já autoriza a concessão da liminar, você já traz resultados para o seu cliente antes do réu ser citado. Isso é ótimo, isso é uma maravilha, o seu cliente vai ficar feliz. Mas para isso você tem que se preocupar com as provas. Se você não se preocupa com as provas antes da distribuição da ação, você já vai tomar tinta na liminar e o seu cliente já vai ter a primeira frustração no processo. Ele não conseguiu obter a tutela provisória liminar. Mais que isso, ele vai ter o custo de suportar o tempo do processo. Agora o tempo corre contra o autor, que não teve a liminar concedida. Se tem a liminar concedida, o tempo do processo é um problema do réu. Agora não. Se o autor não teve a tutela provisória concedida porque faltou provas para o juiz conceder a liminar, o tempo do processo vai ser suportado pelo autor, seu cliente. Ele vai ter que suportar todo o tempo, e não é pouco, de um processo, até esse réu ser citado, até ter a audiência do 334, até ele apresentar o réu à contestação, até você, autor, apresentar a réplica ou impugnação à contestação, até o juiz determinar o saneamento do processo, até ser produzidas as provas na fase de instrução, até as partes apresentarem as alegações finais e até o juiz sentenciar. Todo esse tempo do processo quem vai suportar é o autor. Por quê? Porque o advogado ou advogada que ele contratou não se preocupou com provas pré-processuais. E ele teve uma liminar indeferida. E eu te garanto, a 90% dos indeferimentos de medida liminar se justificam porque não existiu com a inicial elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Esses elementos que evidenciam, leia-se, provas, meios de provas. É a razão pela qual a liminar não é concedida. Como também é a razão pela qual o pedido principal lá no fim do processo não é acolhido. Todas as provas que você produziu pré-processualmente e trouxe para o processo,
você pode também produzir durante o curso do processo outras provas que vão complementar as provas judiciais, as provas produzidas no processo. Se você não se preocupa com isso, é tinta, perde demanda.